O escorpião aproximou-se do sapo que estava à beira do rio. Como não sabia nadar, pediu uma carona para chegar à outra margem. Desconfiado, o sapo respondeu: Ora, escorpião, só se fosse tolo demais, você é traiçoeiro, vai me picar, soltar o seu veneno e eu vou morrer. Mesmo assim, o escorpião insistiu, com o argumento lógico de que se picasse o sapo, ambos morreriam. Com promessas de que poderia ficar tranquilo, o sapo cedeu, acomodou o escorpião em suas costas e começou a nadar. Ao fim da travessia, o escorpião cravou seu ferrão mortal no sapo e saltou ileso em terra firme. Atingido pelo veneno e já começando a afundar, o sapo, desesperado, quis saber o porquê, o tamanho da crueldade. E o escorpião respondeu friamente: porque essa é minha natureza. Bem, gente, eu quis começar aí esse primeiro vídeo dessa série nova sobre investigação criminal, falando sobre psicopatas, porque eu quero falar alguns conceitos antes de entrar assim nos casos mesmo reais que aconteceram, pra gente não confundir também durante esses casos o que são os psicopatas do que são as pessoas que são os criminosos comuns, como a gente chama. Esse texto que eu li agora é um texto muito conhecido, mas que eu peguei do livro Mentes Perigosas. Foi uma amiga minha que me deu esse livro de aniversário, ela sabe que eu gosto muito desse assunto. É o livro da Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é uma psiquiatra muito renomada, extremamente competente quando o assunto é psicopatia, e ela tem também vários outros livros publicados aí que são muito legais. Se você gosta desse assunto, leia esses livros, são muito bacanas. A gente consegue descobrir aí muita coisa bacana sobre este mundo escuro aí dos crimes, não é mesmo? E a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é sobre o que é o psicopata, na verdade. O psicopata, ele é um doente social, tá? Ele é classificado, inclusive, na Classificação Internacional de Doenças, que é a CID. Se você trabalha, muito provavelmente você sabe o que é a CID, muito provavelmente em algum momento você teve que colocar aí um atestado porque estava doente e a sua empresa pediu que você colocasse a CID. Ou seja, eles são colocados também como uma doença, tá? É um transtorno de personalidade dissocial ou antissocial. E dentro desse transtorno, a gente também tem outras 8 subclassificações. Entre elas aí são 3 muito conhecidas, que é a paranoide, a borderline e o transtorno ansioso, tá? Entre outros transtornos aí que a gente tem dentro dessa classificação. Mas o psicopata, ele tem características que essas outras pessoas não têm, que não é simplesmente um transtorno social, ele não consegue conviver em sociedade, não existe uma convivência em sociedade. Ele é totalmente apático ao mundo externo, diferente de uma pessoa que, por exemplo, é autista. O autista, ele vive no mundo interno dele, mas ele não pensa em prejudicar os outros. Já o psicopata não, o psicopata, ele tem uma outra tendência dentro dele, que é uma tendência de fazer mal aos outros. Eles pensam isso logicamente? Não, porque eles são muito racionais, eles não estão preocupados se eles vão te fazer mal, eles estão preocupados que eles vão fazer bem pra eles. Eles têm que estar bem, sabe? Eles são extremamente narcisistas, extremamente egocêntricos. Então é muito difícil você encontrar aí um psicopata que raciocine que tá te fazendo mal, ele tá fazendo bem pra ele, o prazer é dele. Ele que tem que se preocupar com o prazer dele. Se você tá sofrendo, o problema é seu, sabe? E nisso eu quero falar sobre 5 características que são as mais marcantes pra mim no psicopata. Existem outras milhares de características, tá, gente? Mas eu quero falar sobre essas 5 que pra mim são as que mais caracterizam, para pessoas assim que são leigas no assunto, caracterizam a psicopatia. A primeira delas é a falta de empatia, que é justamente isso que eu tava falando. Eles não vão se preocupar com seus sentimentos, eles não vão se preocupar se você tá sofrendo com alguma coisa ou não, se você tá achando ruim a situação ou não. Eles são preocupados com o prazer deles. Então, o único prazer que eles se importam é com o deles. Eles não têm a noção de amor que vão te fazer sofrer. Se você ama um psicopata, eles não vão ter a noção que estão te fazendo sofrer, eles simplesmente estão vivendo a vida deles. Se você tá se ferrando aí, isso aí faz parte do caminho, sabe? Daqui 5 segundos eles não vão nem lembrar que você existe. Outra característica muito importante também
é muito ligada à questão da falta de empatia, é a falta de remorso, a falta de culpa. Eles não sentem culpa, eles não sentem culpa nenhuma, sabe? Não vai adiantar você fazer aquele chororô, sabe? Falando que você está sofrendo por conta disso, que eles não vão se importar, porque eles não sentem culpa. Pra eles é uma coisa que não existe. Isso é uma coisa, inclusive, que eu já falei em vários outros vídeos meus, que eu falo sobre você não se portar muito com o que os outros acham de você, porque normalmente o que os outros acham diz muito mais respeito a eles do que a você. E é mais ou menos isso. Por quê? Porque o psicopata, ele não sente. Ele não sente, ele não sabe o que é amor, ele não sabe o que é essa parte recíproca de uma relação, sabe? Em qualquer tipo de relação, eles não sabem. Então, você não tem como cobrar deles que eles entendam o que você está sentindo, porque eles simplesmente não entendem. Não vai ter nada que vocês possam fazer que faça eles sentir culpa ou remorso por estar te fazendo sofrer. Isso simplesmente não existe. Uma coisa que é muito importante a gente prestar atenção é o comportamento na infância dessas pessoas, tá? Porque o que é uma coisa muito comum de acontecer da gente ver em criança. Uma criança aí maltratando um animal, por exemplo, sentindo prazer em maltratar aquele animal. E o pai e a mãe, ou pessoas ali próximas, olharem e falarem: ah, não, imagina, só uma criança, não tá fazendo nada demais. E não, gente, alguns comportamentos como esse de maltratar animais e sentir prazer em ver o animalzinho sofrer, podem ser sim um indício que a criança tem esse transtorno. Porque esse é um transtorno que nasce com a pessoa, ela vai desenvolvendo aos poucos, mas que nasce com ela, tá? Ela não vai simplesmente do dia pra noite virar psicopata. Ela pode ter outros tipos de transtorno antissociais com o decorrer do tempo, mas a psicopata mesmo, ela vai ser desde que ela nasceu. Então, é muito importante os pais terem muito cuidado na hora do desenvolvimento da criança, ver o que ela tá fazendo, se ela tá roubando o lanchinho do amiguinho da escola, tá sentindo prazer nisso, sabe? Essas coisinhas pequenininhas que muitas vezes a gente confunde como comportamentos infantis, mas não, ali por trás tem outras coisas também. Outra característica, que daí eu já vou emendar com uma outra coisa com vocês, é a questão do carisma. O psicopata é extremamente carismático. Por quê? Porque eles sabem como te envolver. Eles querem te envolver para te levarem a fazer o que realmente eles querem. Eles são excelentes vendedores. Pelo amor de Deus, tá? Não tô querendo dizer que vendedor é psicopata. Pelo amor de Deus, eu já fui vendedora e não sou psicopata, tá? Mas eles podem ser excelentes vendedores, porque eles podem te fazer ele comprar, sei lá, uma tampa de caneta por R$1.000 e você sair faceiro da vida achando que o quê? Que fez um ótimo negócio. E na verdade não fez. Ele simplesmente te engamelou e você caiu. E eles são extremamente carismáticos. E nisso a gente tem um exemplo muito bom, inclusive aqui no Brasil, que é o Maníaco do Parque. Eu vou deixar a foto aqui do Maníaco do Parque pra vocês. Como vocês viram, esse homem lindo, maravilhoso, né, aí pelos padrões gerais aí que as pessoas estabelecem, ele não é um cara bonito, né? E ele é uma pessoa que é extremamente assediada. E ele, se vocês não lembram muito bem desse caso, nos anos 90 ali, ele matou 6 mulheres e tentou matar outras 9, levando as pessoas a acreditarem que elas estavam sendo descobertas ali na rua, que ele era um fotógrafo, que queria fazer um book fotográfico com elas e levava elas pro meio do parque lá e matava elas. Então, esse cara maravilhoso aí, durante o primeiro mês que ele esteve dentro da cadeia, ele recebeu cerca de 1.000 cartas de amor. Ele era o campeão de recebimento de cartas dentro de um presídio. Ou seja, pessoas que nem conheciam ele, mulheres que não tinham a menor ideia de quem ele era. A única aí, digamos, direção que elas tinham era saber que ele era um psicopata, que tinha matado mulheres, sabe? Que tinha cometido crimes sexuais absurdos com elas. E aí ele tava lá recebendo cartas de amor, e as mulheres fazendo juras de amor pra ele, prometendo mundos e fundos pra ele, inclusive de tirar ele da cadeia, de contratar aí um advogado maravilhoso pra eles, pra poder tirar ele da cadeia. E até alguns anos atrás, que eu saiba, ele ainda continuava sendo campeão de cartas no Brasil. Ou seja, gente, é extremamente doentio isso, é totalmente doentio o que ele faz, o que um psicopata pode fazer a outra pessoa fazer por conta do carisma dele, por conta da boa lábia que eles têm, independentemente de beleza, de qualquer outro tipo de coisa. Eles são muito carismáticos. E uma última característica aí, que é muito importante, é a questão do raciocínio lógico deles. Eles são muito lógicos, sabe? E às vezes a gente confunde muito isso com inteligência. Tem muitos psicopatas que são extremamente inteligentes, que têm um QI muito acima da média, tem. Mas normalmente os psicopatas, a questão deles da inteligência é por eles serem muito racionais. Eles conseguem racionalizar
tudo na vida deles, sabe? Eles não têm essa questão emocional aí que prende muitas vezes a gente, né? Quando a gente, pessoas comuns, assim, estão passando por alguma situação, o nosso emocional, ele fala muito alto. E lá pro psicopata, não. O psicopata simplesmente não tem o emocional, ele não sabe o que é isso, ele não tem noção disso. E quando eu digo não tem noção mesmo, gente. Ele não faz a menor ideia do que significa sentir isso. Ele não sabe, ele não consegue nem imaginar como é que é isso. E ele nem tenta imaginar também, porque ele é muito racional. Se pra ele vai conseguir o que ele quer fazendo tal coisa, ele vai fazer tal coisa. E agora aí alguns dados que são importantes pra gente saber, porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Acham que todo mundo aí, os assassinos em série, são psicopatas. E não é bem assim que funciona. Aqui nós temos mais ou menos 20% da população carcerária que é composta de psicopatas mesmo. O resto das pessoas que estão presas não são consideradas psicopatas. E os serial killers, que são aqueles que a gente considera, né, que são realmente os psicopatas, os loucões mesmo, né, que fazem coisas absurdas, nem todos eles são psicopatas. 86% deles apenas são psicopatas, tá? Eu vou deixar aqui embaixo alguns lugares de onde eu tirei essas fontes, mas principalmente do livro da Ana Beatriz, e também de uma revista também da Super Interessante, que é uma revista que eu tenho há muitos anos, que eu gosto muito dela, que eu utilizei ela para fazer meu trabalho de conclusão de curso de Direito. Também tem essas informações ali, então deem uma olhadinha aí se vocês quiserem. Tem matérias também aí no Google que vocês podem ver e podem dar uma olhada nessas informações que são realmente, são de fato informações reais. E a gente tem muito essa questão, né, do serial killer, de ver os filmes americanos, né, ou de ler muito sobre os serial killers americanos, até porque serial killer é uma palavra americana, né, então, americana ótima, é inglesa, né, então a gente normalmente liga muito lá aos países que falam a língua inglesa, como a Inglaterra, principalmente, e os Estados Unidos. E uma informação muito legal, para vocês terem uma noção que a gente não tá tão errado assim, é que 75% dos serial killers que são ali realmente diagnosticados como psicopatas estão nos Estados Unidos. Ou seja, é muito psicopata nos Estados Unidos. Não se tem aí uma noção do porquê que isso acontece, não se sabe exatamente o porquê que esse número é tão grande lá, mas é um fato. Bem, gente, uma coisa muito importante também da gente falar é que a psicopatia não tem cura. Tá? Ela não tem cura. Então, se você conhece um psicopata, se você é, sei lá, apaixonado por um psicopata, saiba que isso não tem cura, não vai adiantar tratamento, não vai adiantar terapia, não vai adiantar absolutamente nada. Os psiquiatras normalmente fazem um trabalho muito grande com os psicopatas que são diagnosticados nas cadeias. Por quê? Porque eles querem entender como é que funciona a cabeça deles. Mas é simplesmente por entender como é que funciona a cabeça deles, tá? Não é nada querendo curar eles ou tentando descobrir como é que não vai ter mais psicopatas no mundo futuramente, porque isso é uma coisa que realmente não tá muito fora do nosso alcance. De repente, sei lá, quem sabe um dia, né, alguma mudança genética ali consiga fazer com que isso aconteça, mas não tá uma coisa nem próxima de acontecer. O tratamento principal que tem que ser feito são com as vítimas. As vítimas, sim, precisam de terapia, as vítimas precisam de tratamento, as vítimas precisam ser cuidadas por terapeutas, cuidadas pela sociedade, porque é uma cicatriz que vai ficar muito funda nelas e ela não tem o que fazer, não tem o que fazer em relação à pessoa, porque normalmente as pessoas têm essa mania de querer curar os outros, né? E é uma coisa muito intrínseca do ser humano, a gente querer curar, e não existe a cura para isso, não existe a cura para psicopatia. E as vítimas têm que entender isso, e acontece muito das vítimas não entenderem, exatamente pelo motivo que eu falei, da gente não conseguir entender o que não tá no nosso alcance, o que a gente não sente, ou o que a gente sente. Eles simplesmente não sentem, então o que eles vão fazer? Nada, não vão fazer nada, e a gente não pode nem falar assim, ó, é culpa deles, que eles não sentem nada, não é deles, é intrínseco deles. Então, o máximo que se faz, aí, como eu falei, é a questão de pesquisa mesmo, para tentar entender como é que funciona a mente deles, para com que essas coisas se tornem um pouquinho mais tratáveis para as vítimas. E um outro número interessante aí é que 9% das pessoas no mundo tem algum tipo de traço de transtorno que um psicopata tem. Então, você aí no longo da sua vida, você pode fazer coisas que um psicopata faria, em alguns momentos que um psicopata faria, ok? Não que você seja um psicopata, mas você pode ter traços de psicopatia, o que não te torna um psicopata. Elas não são diagnosticadas como psicopatas.
Ou seja, 9%, gente, é muita coisa. Por isso que a gente às vezes acaba vendo assim, nossa, que mundo cruel, né? Quanta gente aí ruim no mundo. Realmente existe gente muito ruim no mundo, mas não é culpa exclusivamente dos psicopatas. Pessoas que não têm psicopatia também podem aí cometer atos horrorosos e a gente não classifica como psicopata de fato. Bem, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Esse primeiro vídeo, como eu falei, é o mais explicativo, assim, dessa parte de psicopatia, porque eu vejo muita gente confundindo, às vezes, psicopata com pessoas más, com outras coisas aí, ou que achar que todo psicopata é homicida, e isso não é verdade. Como eu já falei aqui, não é verdade. Então, é desmistificar um pouquinho o que as pessoas têm na cabeça sobre psicopatia. E alguns vídeos aí que eu vou fazer agora, nas terças-feiras, eu quero também falar sobre alguns casos reais, explicar pra vocês o que aconteceu. E se você acha que tem um amigo seu aí que gosta desse tipo de vídeo, indica pra eles, compartilha o vídeo aqui. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.